Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, a partir deste momento você tem esclarecimentos e informações na área da Previdência Social. Já está comigo o professor Paulo Bacelar para tirar a sua dúvida na área da Previdência. Vamos à primeira pergunta, da Nilda em Crato. Entrei no concurso da Prefeitura do Crato em 2003. Observo que até 2010 eles fizeram o recolhimento do INSS. Porém, no ano de 2011 mudou para a Previdência própria do município. Em setembro de 2012, narra a Nilda, professor Paulo Bacelar, entrei em uma empresa CLT e observei que fiquei com essa janela aberta, sem recolhimento para a Previdência Social. O que faço para não perder esse tempo de contribuição? Professor Paulo Bacelar, a primeira resposta para a Nilda, que nos acompanha pela FM 106.5. É isso, Luciano. A Nilda, ela precisa pegar uma declaração na Prefeitura do Crato, informando qual o período que ela ficou lá, entre o período que ela entrou até o período que mudou para regime próprio de Previdência, e levar para o INSS para tirar uma certidão de tempo de contribuição. Essa certidão de tempo de contribuição vai confirmar até 2011, quando mudou para regime próprio, e ela não vai perder esse tempo. Sandra, em Baturité, tem uma filha de 12 anos, vivo com o pai dela há 21 anos, mas ele continua casado no papel com a ex-mulher, há mais de 23 anos. No caso de desquite, professor Paulo Bacelar, ou no caso de morte do atual marido, quem fica com essa pensão, professor Paulo Bacelar? Olha, a ex-esposa, como ela já está separada de fato dele, não terá direito à pensão, a não ser que ela prove, após o óbito do marido, que ela recebia alguma ajuda de alimentos, alguma pensão alimentícia, mesmo informalmente. Se ele paga alguma coisa para ela e ela provar que dependia economicamente dele, após o óbito, ela poderá ter direito à pensão e dividir com a companheira atual. Dúvida da Maria em Guaraciaba do Norte. Eu tenho problemas físicos, recebi o auxílio-doença há 4 anos. Fui chamada para a perícia de reabilitação, passei e mesmo assim o INSS suspendeu o meu pagamento. A ação social do município quer me ajudar entrando com o pedido do BPC, Benefício de Prestação Continuada. E ela pergunta, professor Paulo Bacelar, tire a angústia da Maria. Eu devo aceitar? O que eu faço? Não, de jeito nenhum. Se ela é segurada da Previdência, recebia auxílio-doença, ela pode entrar com ação judicial para restabelecer o benefício dela de auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. BPC para quem não é segurado da Previdência e quem tem um estado de miserabilidade. No caso dela, era segurada da Previdência, então ela pode dar entrada no pedido de restabelecimento desse auxílio-doença e até mesmo uma aposentadoria por invalidez, dependendo do laudo médico que ela tiver em mãos. Francisco em Russas, ele diz, professor Paulo Bacelar, que o sobrinho tem deficiência no pé, na mão e parte do cérebro e recebia um benefício de prestação continuada, BPC, desde os 2 anos de idade. Hoje está com 25 anos de idade e esse benefício foi cortado. O que ele faz, o que o Francisco pode fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, a pessoa que recebe o BPC, ela pode passar por uma revisão. Essa revisão vai analisar o caso hoje, né, o caso atual, e verificar a renda familiar novamente, que pode ser diferente daquela renda que ele tinha quando teve direito ao benefício lá no início. Se a renda mensal for maior do que um 4º salário mínimo, o INSS realmente vai suspender e caberia ele entrar com ação judicial para reanalisar o caso. O Francisco faz também outra pergunta em cima desse mesmo assunto. Ele diz que a mãe desse jovem recebe um salário, ele diz salário de viúva, no caso aqui uma pensão. E dentro de casa tem 4 pessoas, eram 4 pessoas, agora são apenas 2 pessoas. E ele pergunta, no caso, ela que tem 55 anos de idade, é agricultora, pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Pensionista, professor Paulo Bacelar, e tem, pelo perfil de idade, condições na situação de agricultora de dar entrada no pedido de aposentadoria? Sim, se ela tiver realmente as condições, se ela for realmente agricultora, estiver exercendo atividade rural até hoje,
e ela tiver 55 anos, ela vai ter direito à aposentadoria, vai acumular com a pensão por morte, se essa pensão não for maior do que um salário mínimo. Se ela tiver uma pensão de um salário mínimo, ela vai poder acumular a pensão com a aposentadoria rural. Agora, a renda mensal dela vai ser aumentada em 2 salários mínimos, e aí vai ter uma complicação maior na análise do BPC do filho dela. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui pra gente pelo WhatsApp. Diga em que cidade você se encontra. Anote aí, 085-99273-4353. Luzinete em Lavras da Mangabeira. Me aposentei no ano passado, só consegui tirar R$5.000 e ficaram R$2.000 dentro. Como faço para retirar o restante? Ela faz referência a diferenças de benefícios ou a um dinheiro que corresponde ao período, professor Paulo Bacelar, entre o dia que ela pediu a aposentadoria e o dia que o INSS concedeu o benefício? Olha, tem que ver o histórico de crédito dela, Luzenor, porque pode ser uma ação judicial em que ficou um período em atraso ainda para receber, porque demora um pouquinho. Todo benefício judicial a pessoa começa a receber a partir da sentença e ainda tem um atrasado para receber através de RPV, que é a requisição de pequeno valor, que demora de 3 a 4 meses para receber. E pode ser também um benefício administrativo que tenha retornado aos cofres públicos. Ela pode pegar no meu INSS o histórico de créditos e verificar em todos os meses se há algum valor que voltou, que retornou para os cofres públicos. Se retornou, ela pode pedir pelo próprio meu INSS o pedido de recebimento de pagamento não recebido. E ela pode fazer esse pedido juntamente mesmo com o meu INSS dela. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri, em Crato. José Gonçalo tem 51 anos de idade e 27 anos de carteira assinada. Quer saber quando poderá pedir a aposentadoria? 51 anos com 27 anos de idade, de contribuição, José Gonçalo, possivelmente aí ele não atingirá regras de transição, porque precisaria de 35 anos e 98 pontos em 2021, e esse ano essa pontuação vai aumentando a cada ano, então ele poderá com certeza se aposentar com 65 anos de idade. Aline, em Cascavel, diz que o pai infartou. Há 10 anos não estava contribuindo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ela quer saber como conseguir, nesse caso, um benefício, professor Paulo Bacelar. Olha, ela precisa ter provas de atividade rural. O sindicato não é prova para ela se aposentar. Ela não precisa pagar esses valores atrasados porque não tem nada a ver com o benefício dela. O atraso do sindicato é uma dívida dela com o sindicato e não vai dar direito a ela se aposentar se ela pagar esses valores atrasados desse período. Então, se ela tiver documentação, provas rurais, que ela exerce atividade rural, ela pode pedir o benefício independentemente desse atraso no sindicato. A linha direta do Jornal Alerta Geral é o nosso WhatsApp 085 992734353. Raimundo, em Fortaleza. Eu fiz a simulação no meu INSS, completei 16 anos de contribuição antes da reforma. Consta na simulação que falta 1 ano e 10 meses para eu me aposentar, já que completo 65 anos. E o valor que consta na simulação e o valor que eu vou me aposentar? Aqui já são perguntas do Raimundo. Estão corretas essas informações ou tem algo que precisa ser feito? Não contribuí ou não contribuo há mais de 15 anos. Não, Luciano, não é confiável o site do INSS para analisar nem tempo de contribuição e nem salário, nem valores de renda mensal inicial. Raramente bate esses valores porque existem pendências no cadastro, existem indicadores onde a pessoa vai ter que fazer acertos e os salários também, às vezes, tem salários que não vão contar como tempo de contribuição, como pagamentos em atraso, por exemplo, que o sistema do INSS não faz essa batida. Então, ela precisa ou requerer o benefício na época que tiver a idade, né? Ele, né? Raimundo. Na época que tiver a idade, requerer o benefício e verificar depois se o benefício foi feito corretamente. Professor Paulo Bacelar, como no caso do Raimundo, a pendência pelo relato que ele faz é apenas da idade, então esse é o caminho que você sugere, né? Aos 65 anos de idade, já que ele diz que tem 16 anos de contribuição, é dar entrada no pedido de aposentadoria e é esperar a resposta do INSS. Sim, Luciano, mas existe aquelas pessoas que são preventivas, elas podem fazer análises anteriores do seu cadastro, que vai ter uma possibilidade de ter um valor correto quando for se aposentar.
Professor Paulo Bacelar, Natália está na localidade de Campanário. Eu estou tentando aqui lembrar em que cidade, em que município fica o distrito de Campanário. O professor Paulo Bacelar, que circula muito pelo interior do Ceará, vai me ajudar. Mas a Natália diz o seguinte: em 2013, perdi meu marido em um acidente. Fiquei com um filho de 11 meses. Pedi na justiça uma pensão e nunca consegui esse benefício. Preciso muito. Hoje ele tem 8 anos e nada, não tenho prova de agricultura, e a irmã dele botou na certidão de óbito que ele era pedreiro, sendo que ele nunca exerceu essa atividade. Meu filho tem direito a alguma renda? Olha, Luciano, quando a pessoa dá entrada numa pensão e é indeferida, porque não reconhece, isso aí deve ter sido atividade rural, né? Porque na certidão tinha pedreiro, então não foi reconhecido o vínculo como trabalhador rural. E ela perdeu na justiça essa pensão, então fica mais difícil a concessão de um benefício quando é negado na justiça. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, a ausência de vínculo com o INSS impede cônjuges ou filhos de receberem pensão. Perfeito, e ainda mais quando você tem pessoas que trabalham na atividade urbana e param de contribuir, Luciano. Parou de contribuir por mais de um ano, deixa de ser segurado da Previdência, pode ter qualquer risco que pode ocorrer com essa pessoa e ela vai deixar a família desamparada também. Muitas pessoas não contribuem achando que não precisam, que não vai se aposentar, mas esquecem que tem a sua família também que você precisa proteger, e a Previdência Social não protege somente a quem paga, a quem contribui, mas também a família de quem está contribuindo. Fátima, em Quixeramobim, tenho 10 anos de contribuição e trabalhei em uma empresa. Não aguento mais trabalhar, tenho artrose e 3 hérnias de disco. Será que tenho direito a um benefício? Hoje estou com 46 anos de idade. Vai depender de um atestado médico, de um laudo atestando que ela está sem poder trabalhar. Tudo vai depender disso. Então procure um médico especialista, faça um laudo, né, um exame completo, e tendo um laudo em mãos, confirmando que você está impossibilitada de exercer qualquer atividade, você tem chances de se aposentar sim. Maria Fábia, em Santa Quitéria, está ansiosa para receber uma explicação, um esclarecimento com segurança, professor Paulo Bacelar. Ela tem 46 anos de idade e 32 anos de contribuição para o INSS e pergunta: quantos anos faltam para eu me aposentar? 32 anos de contribuição. Luciano, que dever de casa bem feitinho aqui, professor Paulo Bacelar. Luciano, é capaz dela já ter direito à aposentadoria. Vai depender de quantos anos ela tinha em 2019. Se em 2019 ela já tinha 30 anos, ela vai ter direito ao benefício de aposentadoria, porque terá direito adquirido, que até 13 de novembro de 2019, ela precisaria ter apenas 30 anos. Mas se ela não tiver 30 anos de contribuição em 13 de dezembro de 2019, ela pode ter também pouco tempo que faltava para chegar a 30 anos, já que ela tem 32 hoje. E já ter direito à aposentadoria, porque já deve ter cumprido o pedágio, que era de 50% do que faltava para atingir em 2019. Então, possivelmente, assim, sem ver o processo, sem ver a análise mesmo, do cadastro dela e confirmar esses 32 anos de contribuição, ao meu ver, ela já teria direito à aposentadoria. Então, nesse caso, basta a Maria Fábia bater na porta do INSS, ou seja, encaminhar de forma virtual o pedido da aposentadoria. Perfeito. Mais uma dúvida antes dessa outra mensagem, eu quero dizer aqui que a nossa produção, a Camila, resgatou aqui a informação que Campanário fica no município de Uruoca. Gabriel, em Fortaleza, tenho 20 anos, sou estudante, gostaria de saber se posso começar a pagar o INSS mesmo sem estar trabalhando e como poderia fazer, professor Paulo Bacelar. Esse é o tipo de pergunta dos nossos ouvintes que mostra a importância da educação previdenciária pelo rádio e pela internet com o jornal Alerta Geral. Perfeito, Luciano. Minha filha tem 20 anos de idade e ela contribui, ela é estudante e eu contribuo para ela como facultativa. O facultativo é exatamente para essas pessoas, para os estudantes, para as pessoas que trabalham na atividade doméstica, sem fins lucrativos, né? sem atividade remunerada e exerce atividade assim, estudantes, desempregados, dona de casa. A Constituição Federal criou a figura do facultativo exatamente para essas pessoas que terão direito a se aposentar no futuro da mesma forma dos outros que trabalham, e lá na frente, quando ele começar a trabalhar, ele para de contribuir como facultativo. Ele pode chegar no site do meu INSS e gerar uma guia de contribuição no código 1406, que é de 20% do salário mínimo. Ele pode também contribuir com o código de 11% do salário mínimo,
que é de R$ 14,73, se ele tiver interesse apenas de se aposentar com o valor de um salário mínimo. Gabriel, que boa dica do professor Paulo Bacelar. Então você adote esses conselhos aí, comece a contribuir para a Previdência Social. Agora eu tenho uma curiosidade que também é de muitos ouvintes, professor Paulo Bacelar. A partir de que idade você pode ser contribuinte da nossa Previdência Social? A partir de 16 anos, como segurado facultativo ou contribuinte individual, e empregado como aluno aprendiz a partir dos 14 anos de idade. O jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e você encontra aqui o canal mais seguro para receber orientação na área da Previdência Social. Mande a sua dúvida, a sua mensagem ao 085 99273 4353. Margarida Apolinário em Sobral, ouvinte da nossa FM Ecoa 91.3. Tenho 53 anos de idade, 19 anos de contribuição. E o médico me deu um atestado para afastamento. Queria saber se eu tenho direito a me aposentar. 53 anos de idade, 19 anos de contribuição, pelo relato com problemas de saúde, professor Paulo Bacelar, e com o atestado em mãos. Pois é, Luciano, vai ter que saber se o atestado ele indica que a pessoa está provisoriamente incapaz de exercer atividade, por quanto tempo, ou se ela está com a atividade comprometida permanentemente, teria direito aí à aposentadoria por invalidez. Só resta você pedir o auxílio doença pelo site do Meu INSS ou pelo telefone 135 e marcar a sua perícia médica, que o médico irá analisar o atestado médico. Você pode pedir pelo Meu INSS de forma virtual, juntando o seu atestado médico, o médico irá analisar o atestado, ou até pedir uma perícia presencial, presença física, numa das agências do INSS também, onde o médico irá fazer essa perícia social, perícia médica na sua presença, de forma presencial, lógico, e você poderá ter direito à aposentadoria ou ao auxílio-doença. Antônia, em Aracoiaba, meu marido deu entrada no auxílio-doença sem perícia. Fala que está em análise para prova de agricultura ou de agricultura, de exercício da atividade agrícola. O que devo fazer? Pergunta a Antônia, em Aracoiaba. Ela tem que aguardar, Luciano, porque todo auxílio-doença precisa fazer a análise da vida da pessoa para liberar após a perícia médica. Esse sistema chama-se acerto pós-perícia. Depois que ela marca essa perícia médica, ela precisa ligar para o telefone 135 e pedir esse acerto pós-perícia para o servidor analisar as provas de agricultura, prova de segurado, carência, etc. Professor Paulo Bacelar, Rita de Cássia, em Crato, tenho 3 filhos menores de idade. Eles têm direito à pensão por morte do pai? Luciano, ele precisa ser segurado da Previdência quando ele faleceu. Se ele, quando veio ao óbito, contribuía para a Previdência ou era aposentado, estava na condição de segurado, aí ele terá direito à pensão por morte. E em que situação o trabalhador, a trabalhadora, professor Paulo Bacelar, está na condição de segurado ou segurada da Previdência Social? Se estiver contribuindo, né, como contribuinte individual, autônomo, se for facultativo, como a gente falou agora há pouco, e também quando ele é empregado, e até mesmo quando é trabalhador rural, ele se encontra na condição de segurado da Previdência. Maria, em Viçosa do Ceará, minha mãe é agricultora, tem diabetes e isso a impossibilitou de trabalhar. Na consulta, o médico deu um atestado de 6 meses, mas o perito negou 2 vezes a perícia. O que ela pode fazer? Aí narra a Maria, a minha mãe não consegue mais trabalhar na roça, de onde ela tirava o sustento? Qual é a situação aqui ou qual é a orientação para a mãe da Maria em Viçosa do Ceará, professor Paulo Bacelar? Um beijo aí para todos de Viçosa, um beijo aí para Noélia, nossa amiga lá de Viçosa. Olha só, Luciano, qualquer benefício por incapacidade hoje, quando é negado pelo INSS, não tem outra saída a não ser entrar com um processo judicial. Você pode procurar um advogado aí da sua região de confiança e requerer um benefício na justiça, porque pode ser que dê certo com a análise de um outro médico, um outro perito judicial de confiança do juiz. Mais uma dúvida do Maurício em Caridade. Sou concursado como eletricista, não recebo 30% da periculosidade. Gostaria de saber o que fazer e com quantos anos eu vou me aposentar. Hoje estou com 45 anos de idade, tenho 13 anos de contribuição, recebo um salário mínimo e nada mais. Está certo esse valor? Tem 2 perguntas, professor Paulo Bacelar, sobre o valor do salário e também sobre o tempo de aposentadoria.
Olha, sobre o salário não tenho como falar, porque aí é questão da empresa contratual. Mas a aposentadoria, para quem trabalha com eletricidade, vai depender do PPP. Se o PPP tiver com a condição de demonstrar que ele estava trabalhando numa atividade onde tinha periculosidade, aí você vai ter direito à aposentadoria, mas sempre com 25 anos de contribuição no mínimo e 61 anos de idade. Maria da Costa, em Camusim. Passei por uma perícia em fevereiro, mas o pedido do benefício foi negado. O que eu posso fazer? Tem como recorrer, professor Paulo Bacelar? Não, eu não sugiro e nem oriento a pessoa a recorrer administrativamente do benefício que é negado na perícia médica. Sempre a perícia médica é um caso para você ajuizar uma ação. Professor Paulo Bacelar, Sérgio Oliveira, em Quixeramobim. Dei entrada na minha aposentadoria com a lei da visão monocular. Pergunta, quando aposentado, posso continuar trabalhando e contribuindo com o INSS? Pode, Luciano, mas não vai ter nenhum direito, nenhuma aposentadoria melhor, não vai poder revisar a sua aposentadoria, mas ele pode continuar contribuindo. O Sérgio ainda acrescenta, tenho 57 anos de idade, 30 anos de contribuição. No momento continuo trabalhando e contribuindo para a Previdência Social. Tem só uma visão, ele diz que só tem uma visão desde os 3 anos de idade. Estou esperando que o INSS marque a perícia. Certo, a aposentadoria que ele deve ter pedido, que espero que ele tenha pedido, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Qual é a idade dele? 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Pois é, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, ela precisa ter 25 anos de contribuição com a deficiência grave, 29 anos de contribuição com a deficiência leve, moderada, e 33 anos de contribuição com a deficiência leve. No caso, ele tem 27 anos, é isso? 57 anos de idade e 30 anos de 30 contribuição. de contribuição. Então, se ele tiver esses 30 anos de contribuição, se a perícia médica determinar que a deficiência dele é moderada, aí ele terá direito à aposentadoria, Luciano. Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Moderada, 29 anos de contribuição. Ele já teria o tempo de contribuição. Independe da idade. E outra coisa interessante desse benefício, Luciano, ele não foi abordado nem alterado pela reforma da Previdência. Ele é mantido pela Lei Complementar 142 de 2013. Que não foi alterado pela reforma da Previdência. Quer dizer, não vai ser concedido um benefício com as regras atuais da reforma para as outras aposentadorias. Vai ser ainda com as regras anteriores à reforma da Previdência. É um caso muito interessante. São boas notícias e boas informações para você, Sérgio Oliveira, nosso ouvinte em Quixeramobim. Maria, em Santa Quitéria. Meu pai deu entrada em uma pensão por morte da minha mãe. O advogado falou que ele iria receber uma quantia, porém, só veio parte desse dinheiro. O que devo fazer para receber o restante desse dinheiro, professor Paulo Bacelar? Se foi judicial, não foi? Pelo jeito, sim, professor Paulo Bacelar, que ela fala sobre a ação que interpôs junto à Justiça. Essa ação judicial, quando você tem uma concessão de um benefício, a concessão é feita na data da sentença, a pessoa fica recebendo o benefício normalmente após a sentença, e aquele período anterior à sentença, desde a data do requerimento do benefício, vai ser pago em RPV, que é requisição de pequeno valor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Geralmente, o advogado já pede os destaques dos 30% desse valor em atraso e o restante dos 30% que faltar, o segurado mesmo pode ir numa agência do Banco do Brasil ou na Caixa Econômica receber esse pagamento. Pergunte ao seu advogado quando é que esses valores já estarão disponíveis e você já pode sacar. Eu quero acrescentar uma informação, professor Paulo Bacelar, a essa explicação que você nos traz para Maria em Santa Quitéria, porque nesse momento a Justiça Federal já recebeu autorização do Conselho Nacional de Justiça para liberar recursos. São pelo menos 20 mil beneficiários da Previdência Social que têm uma grana a receber justamente por meio de RPV, que é a reposição de pequeno valor. Então, aí, Maria, siga essa sugestão aí, esse conselho do professor Paulo Bacelar, para você saber se já chegou o restante desse dinheiro. Edilene, em Calcaia. Meu marido tem 3 hérnias de disco, ele é ajudante de pedreiro, mas sente muitas dores e não consegue trabalhar. O meu marido pode receber um auxílio-doença, professor Paulo Bacelar? Pergunta da Edilene. Vá a um médico, peça um laudo bom,
um laudo definitivo da sua doença, da sua incapacidade e fale com o seu médico para dizer se ele tem ou não incapacidade para o trabalho e ele terá direito ao benefício. Pergunta curiosa, professor Paulo Bacelar, de um tema que a gente sempre faz referência aqui. Vem da Irene, ouvinte da nossa FM 106.5 em Crato, ela que mora em Caririaçu, na região metropolitana do Cariri. Pago o sindicato. E gostaria de saber se quando eu for me aposentar, se o pagamento serve para comprovar ou para algo relacionado à aposentadoria. Não, Luciano, o fato dela estar contribuindo para o sindicato não vai garantir a aposentadoria dela. O que vai garantir a aposentadoria dela é, primeiro, conhecimento da agricultura. Ela precisa estar trabalhando realmente na agricultura. Não basta contribuir com o sindicato. Porque muita gente, Luciano, tem essa ilusão de não trabalhar na agricultura e pagar o sindicato com a esperança de se aposentar. Essas pessoas não vão ter direito à aposentadoria porque elas não são trabalhadoras rurais. Se ela estiver trabalhando na agricultura, pagando ao sindicato, para o sindicato orientar, poder fazer as coisas, tudo bem. Mas isso não vai ser suficiente para ela se aposentar. O que vai se aposentar é ela ter conhecimento na zona rural, na atividade rural, realmente exercer atividade rural e ter provas que exerce atividade rural. DAP, Ematece, compra de semente, etc, etc, etc. Helênio, em Brasília, antes da pergunta, ele nos mandou uma mensagem de carinho, de atenção, elogiando o programa, a iniciativa do Sistema Ceará Agora de Comunicação, em abrir esse espaço para esclarecer as pessoas que precisam de informações na área da Previdência Social. Helênio, em Brasília, quero agradecer a sua gentileza e ele disse também, professor Paulo Bacelar, que sempre recomenda aos amigos para nos acompanhar pela internet com o conteúdo do Jornal Alerta Geral. E ele deixou uma mensagem com o seguinte conteúdo: tem um amigo que está internado em estado grave. Antes apareceu com um problema que o levou a ser internado. Ele trabalhava fichado, ou seja, com carteira assinada. Um ano antes do acidente, ele foi demitido. Ele pode conseguir algum benefício no INSS sem estar pagando nada? Ele foi demitido, professor Paulo Bacelar, estava sem contribuir, pelo que eu entendi, um ano antes de sofrer o acidente. Não, Luciano, se ele tivesse sido demitido um ano antes, até um ano antes do seu acidente, e pode ser até 2 anos depois que é demitido, a pessoa ainda mantém a qualidade segurada. Se ele tiver recebido o seguro-desemprego quando foi demitido, ele ainda tem qualidade segurado, mesmo ele não estando contribuindo, e ele poderá pedir um benefício por causa desse acidente. Professor Paulo Bacelar, para essa resposta ser ainda mais completa, neste caso, o Helênio, o amigo do Helênio em Brasília, para ter direito à condição de segurado após ser demitido, por exemplo, quando você fala 2 anos, nesse caso, ele teria que ter contribuído até quando? Da data da demissão dele, se ele recebe seguro-desemprego, ele vai olhar na carteira dele e ver qual foi a data da demissão. Se ele recebeu seguro-desemprego, ele tem qualidade de segurado por 2 anos daquela data que ele foi demitido. A Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba. A Cibele quer saber: fui dar entrada no meu auxílio maternidade e no INSS disseram que eu só posso dar entrada após 2 meses. Por quê, Paulo Bacelar? Eu também quero saber a resposta e a explicação. Após 2 meses de quê, Luciano? Ela diz após 2 meses, após 2 meses do nascimento das crianças, do parto. Não tem nada a ver, não. Ela pode ir lá da maternidade e já dar entrada no pedido dela de salário maternidade. Saiu o parto, da data do parto em diante, ela já pode pedir o salário maternidade. Inclusive, ela tem 5 anos para requerer esse benefício. Né? Muita gente fala que é 2 anos, que é 1 ano, que é 30 dias. Não, a pessoa que tem uma criança e é segurada da Previdência Social e tem a carência mínima de 10 contribuições mensais para quem é autônomo, quem é contribuinte individual, quem é facultativo, e para quem não é facultativo, por exemplo, empregado doméstico ou empregado de carteira assinada, nem tem carência. A pessoa pode ser contratada faltando 1 mês para ter a criança e a empresa vai pagar o salário maternidade dela. Se é uma pessoa que contrata uma empregada doméstica com 1 mês para ter o parto, a empregadora doméstica também vai pagar o salário maternidade dela por 4 meses, porque não aliás, o INSS que paga da empregada doméstica por 4 meses, porque não tem carência. Então ela tem 5 anos para requerer, se for contribuinte individual facultativo, ela pode requerer desde a data do nascimento. Então, o que deve fazer a Cibele com o pedido de licença maternidade? Bater de novo na porta do INSS? Ela já fez o pedido?
Ela disse que foi dar entrada e foi aconselhada a entrar com Mas ela foi dar entrada aonde? Quem foi que aconselhou? Ela pode fazer isso pelo próprio meio INSS, sem precisar de ninguém. Ela pede pelo menos a senha dela do meio INSS e faz o pedido dela de salário e maternidade, juntando a certidão de nascimento da criança. Antônia, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Tem 4 anos que meu marido faz tratamento do coração. A carteira dele ainda está assinada. Ele era vigia. No começo, o INSS dava atestado de 15 dias, de 3 meses e por aí vai. Ele tentou entrar com o auxílio-doença e só foi negado o benefício. Além de não receber pelo INSS, ele também não recebe nenhum centavo, nenhum dinheiro pelo emprego. Já colocamos nas mãos de um advogado e o advogado só disse para ter paciência. Isso está correto, professor Paulo Bacelar? Já há 4 anos nessa espera? Pô, 4 anos eu teria que ver que se foi feito algum processo em nome dela. Se ela está com o advogado, ela pode procurar o advogado. Se ela achar que o advogado não está correspondendo, não está respondendo a ela, ela deve procurar outro advogado, mas sempre procurar o seu advogado para ele explicar a situação, como é que está. Fabiana, em Juazeiro do Norte, gostaria de saber se a minha mãe tem direito a algum benefício. Ela tem 58 anos de idade e não tem nenhuma renda e não pode trabalhar por causa de problemas de saúde. Ela não tem renda e não trabalha e não contribui. Não diz aqui, está em aberto, professor Paulo Bacelar. Então você pode explicar o seguinte, se não tem contribuição... Ela pode dar entrada se ela tiver problema de saúde, num benefício assistencial deficiente físico, né, o BPC, mas terá que a renda familiar não pode ser maior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Vamos continuar na região metropolitana do Cariri. Mais uma pergunta que vem da cidade do Crato. Cícero Machado. Trabalhei 15 anos de carteira assinada e tenho 47 anos de idade. Quando me aposentar, terei direito ao salário integral? Olha, com 60... É mulher? É o Cícero Machado. Cícero, com 65 anos de idade, você vai ter sua aposentadoria integral se você tiver 40 anos de contribuição. Se você tiver apenas 15 anos de contribuição, você vai ter 60% da média. Essa porcentagem aumenta 2% a cada ano do que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, para cada ano de contribuição, além dos 20 anos, aumenta 2%, então é 60%, mais 1% para cada ano de contribuição, da média de todo o período contributivo, desde julho de 94 até hoje. Um ouvinte ou uma ouvinte da cidade de Icó, que não quis se identificar, mandou o seguinte recado. Meu pai ficou viúvo e tudo que ele conseguiu foi junto com a minha mãe. Ele agora está com outra mulher. Caso se separem, ela tem direito a alguma coisa? Se tem direito a alguma parte no patrimônio construído entre o pai desse nosso ouvinte e a mãe desse ouvinte ou dessa nosso ouvinte? Sim, Luciano, mas vai depender do regime de bens do casamento. Se o regime foi de comunhão parcial de bens, tudo que eles construíram na constância da união ou do casamento será dividido entre os dois. Agora ela precisa entrar com a ação de divórcio, né, para poder dividir logo esses bens, para não passar o tempo e você deixar para lá. Cláudia, em Baturité, minha cunhada tem 3 hérnias de disco comprovadas com laudo, sendo que ela não consegue realizar suas atividades porque vive sob o efeito de medicamentos. Ela colocou os papéis para tirar um benefício, mas o pedido foi negado. O que ela precisa fazer, professor Paulo Bacelar, para ter direito a um benefício do INSS? Ela precisa procurar um advogado, nesse caso, analisar o caso dela para poder entrar com a ação judicial. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, desde do início, precisa sim estar vinculado à Previdência Social como contribuinte, seja na área rural ou urbana, para dar entrada nesse benefício. Ela precisa ser segurada, por isso que uma análise vai ter que ser feita para ver se cabe ou não essa ação. Tenho 60 anos de idade, 34 anos de contribuição. Gostaria de saber se é possível dar entrada no pedido de aposentadoria. A pergunta é do Estênio Carlos, em Fortaleza. Não, ainda não, Estênio. 60 anos de idade com 30 de contribuição dá 90 pontos. O homem precisa ter 98 pontos e 35 anos de contribuição em 2021. Você tem que aguardar a idade mínima de 65 anos. Antônia, em Itauá, o professor Paulo Bacelar falou sobre licença maternidade há poucos minutos e agora surge essa pergunta também nessa área. A Antônia diz, trabalho em casa de família, não contribuo para a Previdência Social e estou grávida. Quando eu sair do serviço, minha patroa deve me pagar alguma coisa ou vou sair só com o salário do mês?
Não, Luciano, a patroa dela precisa ter assinado a carteira de trabalho dela e está contribuindo no E-Social. Esse E-Social garante o pagamento do FGTS, dos descontos da Previdência Social, para ela ter direito à aposentadoria, e também um seguro que é para demissão. Quando ela sair da casa onde ela trabalha, ela irá na Caixa Econômica Federal e sacará tanto esse seguro como o FGTS que ela tem direito, mais o aviso prévio indenizado, mais as férias que ela tiver vencidas ou tiver ainda direito para receber e o salário que ela tiver ainda para receber. Você tem uma linha direta para tirar dúvidas na área da Previdência Social, é o 085 99273 4353. Renata, em Viçosa do Ceará. Minha irmã gostaria de saber se, quando completar a idade, pode se aposentar com algum papel da mãe dela, que era agricultora. Se ela viveu com a mãe dela sem casar, sem ter uma outra família, ela pode utilizar os documentos dos pais. Neuda, em Alcântaras, professor Paulo Bacelar, ela diz o seguinte: trabalho há 8 anos em uma casa de família, nunca tive férias nem 13º, ganho menos de meu salário mínimo, contraí a Covid. Nesse período foi descontado durante 15 dias no meu pagamento. Só que durante esses 8 anos, na primeira onda da Covid, me afastei por 4 meses e não recebi nada. Gostaria de saber se eu pedir demissão, tenho algum direito? Luciano, pelo visto, ela não está recebendo aí os direitos garantidos aí pela Constituição, né? Se ela trabalha o dia todo, eu não sei também, ela não falou, mas se ela trabalha o dia todo nessa casa, ela não pode receber menos que um salário mínimo e ela tem que ter a sua carteira de trabalho assinada. Eu vou dizer aqui para as pessoas, é muito difícil você dar conselho e falar, mas as pessoas que trabalham em casa, como empregada doméstica, não pode ficar sem a sua carteira de trabalho assinada, porque depois vai querer receber seus direitos, é mais difícil ela comprovar o vínculo. Também não vai ter direito às aposentadorias, aos auxílios doença, no caso dela aí que precisou se afastar, e nem o patrão e nem o INSS vai pagar aquilo. Então, não aceite trabalhar sem carteira assinada. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida agora do Augusto, também na cidade do Crato. Parabéns aos nossos dirigentes da FM 106.5, porque nós já temos hoje a 5ª pergunta da cidade do Crato. O Augusto diz o seguinte: fiz uma cirurgia cardíaca, 2 pontes de safena e estou impossibilitado de trabalhar como torneiro mecânico. Tenho o direito de me aposentar, pois tenho mais de 30 anos de contribuições e já estou prestes a chegar aos 60 anos de idade. Ainda não. Também tem que esperar a idade mínima de 65 anos de idade. Porém, tem que ver se você, como torneiro mecânico, tem PPP das empresas em que você trabalhou, para ver o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para analisar se você esteve exposto a algum agente nocivo, químico, físico ou biológico. Cícero dos Santos, em Juazeiro do Norte, também nos acompanhando pela FM 106.5. Sou ambulante e pago para a Previdência Social. Quando chegar aos 65 anos de idade, esse pagamento vai servir para a minha aposentadoria? Pago 5% do valor do benefício. Ele é MEI, Luciano, então ele paga 5% do salário e vai se aposentar se ele tiver 15 anos de contribuição paga. Com 65 anos de idade, ele se aposenta assim, com certeza. Pode confiar, eu dou minha palavra. Poxa vida, o professor Paulo Bacelar dando a palavra, você, Cícero, pode confiar. Você, ouvinte, internauta também, que nos acompanha pelo Alerta Geral. E eu quero aproveitar, professor Paulo Bacelar, para parabenizar o Cícero dos Santos, que tem essa consciência sobre a importância da Previdência Social, da contribuição para ter cobertura de todos os benefícios proporcionados pelo INSS. Além do mais, no futuro, garantir a aposentadoria. É esse o papel que cumpre o jornal Alerta Geral, de esclarecer, orientar e estimular as pessoas a fazerem essa previdência. Raimundo, em Coreaú, ouvinte da nossa FM Ecoa, na região da Grande Sobral. Passei por uma cirurgia de hérnia de disco em setembro de 2020. Tirei auxílio até dezembro. Fui fazer uma perícia no dia 10 de fevereiro de 2021. Busco resposta para o resultado da perícia e só falam que o meu auxílio foi aprovado até 10 de fevereiro, ou seja, até o dia que fiz a perícia. Quero saber, professor Paulo Bacelar, e se prepare aí para responder, se você sabe me explicar essa situação melhor e o que devo fazer para resolver esse problema. Pergunta do Raimundo em Coreaú. Não, Luciano, esses casos, quando a pessoa faz perícia, realmente é um dos casos mais problemáticos que tem, porque o INSS hoje não dá mais um resultado na hora que a pessoa faz a perícia médica. Ele precisaria
ter um acerto pós-perícia, que é um outro pedido pelo telefone 135, que vai ficar uma tarefa cadastrada no meu INSS dele, e ele vai ter que entrar no meu INSS. Essas pessoas que fazem perícia precisam ter acesso ao meu INSS, com a senha de acesso. Então, com essa senha, ele vai poder entrar no histórico de créditos e verificar até quando realmente foi concedido o benefício dele. Lá no meu INSS também tem meus benefícios, é uma aba que chama meus benefícios. Então, ele vai clicar nessa aba meus benefícios e vai aparecer os benefícios que foram concedidos para ele, e ele vai ver se realmente foi até fevereiro, e depois ele poderá entrar com ação ou até mesmo com outro benefício para restabelecer esse benefício de fevereiro, se ele tiver ainda incapacitado para o trabalho. O Marcos Vanderlei, em Fortaleza, pergunta, professor Paulo Bacelar: sou caminhoneiro e tenho 33 anos e 6 meses de contribuição, mas trabalho há 1 ano e 5 meses em uma empresa. Dei entrada na aposentadoria por tempo de contribuição. Terei direito à aposentadoria com 35 anos de contribuição? Hoje estou com 57 anos de idade. Luzenor, ele só vai ter direito à aposentadoria com 35 anos de contribuição se ele tiver implantado esses 35 anos até 13 de novembro de 2019. Após isso, ele precisa ter uma pontuação. 35 anos com 63 anos de idade, que dá 98 pontos em 2021. Então, nesse caso ainda, ele não teria direito à aposentadoria nessas condições que ele está falando. E nem nesse caso, professor Paulo Bacelar, que é dúvida minha também, o Marcos Vanderlei teria direito a uma aposentadoria proporcional? Também não. A aposentadoria proporcional vai depender de quanto tempo ele tem em 98, que é para cumprir um pedágio lá em 98 e definir esse pedágio e ele ter direito à aposentadoria agora como proporcional. Mas ele tendo 35 anos, já não teria mais esse tempo de proporcional. É muito raro hoje uma pessoa ainda ter direito à aposentadoria proporcional. Quero continuar nesse bate-papo aqui sobre o Marcos Vanderlei. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que com 57 anos de idade, ele só vai se aposentar aos 63 anos de idade, porque lá, quando ele chegar aos 63 anos de idade, ele vai ter, professor Paulo Bacelar... Teria direito hoje, se tivesse 63 hoje. Certo. Então, é pior a situação? Do ponto de vista do tempo de contribuição, ele hoje tem 57 anos de idade. E 35 de contribuição. Anos de contribuição. Não tem 98 pontos. Ele precisa chegar aos 98 pontos para... Teria que ter 98 pontos em 2021. Se ele não tem direito à aposentadoria em 2021, vai para 2022. Aí já passa 99 pontos. Então já vai aumentando a pontuação. Em 2023, 100 pontos e aí vai para frente. 1 ponto a cada ano. As regras de transição também podem ter um pedágio a partir de 35 anos, faltando menos de 2 anos para 35 anos em 2019, que pode ser o caso dele, menos de 2 anos de 2019, ele tem um pedágio de 50% do que faltava para atingir os 35 anos em 2019. Começou então, a melhorar a situação do Marcos Vanderlei. Então ele teria que ter 35 mais esse pedágio que deverá ser definido também em 2019. Se faltar mais de 2 anos de contribuição para atingir 35 anos em 2019, em 13 de novembro de 2019, ele tem que um pedágio de 100% do que faltava para atingir. Então, se ele faltava 3 anos, vai cumprir mais 3 anos, 35 mais 3. Então, ele teria que ter 38 anos de contribuição para se aposentar. Independente da idade? Independentemente da idade, ele teria direito a essa aposentadoria nas regras da regra de transição. Então, possivelmente aí, sendo pouco pessimista, ele terá direito quando tiver 65 de idade. Eita, professor Paulo Bacelar, que eu não fiquei animado aqui com essa resposta para o Marcos Vanderlei, não. Aqui é punição. Já 35 anos de idade hoje, mas 57 anos de idade. Agora, Luciano, tudo vai depender de quanto ele tinha exatamente em 13 de novembro de 2019. Ele precisa fazer esse cálculo e aí definir exatamente o dia que ele vai ter direito à aposentadoria. Isso é possível ser feito através de um cálculo real, concreto, na data exata onde ele, em 13 de novembro de 2019, quantos anos ele tinha nessa época. Se faltava mais de 3 anos para 35 anos, ele faz um pedágio de 100% do que faltar. Se ele faltava menos de 2 anos de contribuição para atingir os 35
em 13 de novembro de 2019, ele tem um pedágio de 50% do que faltar. Faltava um ano, ele paga mais 6 meses. Então vai depender muito desse cálculo nessa data. Marcos Vanderlei, em Fortaleza, você acabou sendo privilegiado aqui no Jornal Alerta Geral com essas informações verdadeiras do professor Paulo Bacelar, porque dedicamos parte desse bloco para tratar sobre essa sua dúvida, que é dúvida também de muitos outros segurados da Previdência Social. Vamos de novo, professor Paulo Bacelar, cidade do Crato. Agora, a Iveralda pergunta: tenho 20 anos de contribuição da Prefeitura do Crato como auxiliar de serviços gerais. Estou com 60 anos de idade. Com quantos anos eu irei me aposentar ou quando irei pedir a aposentadoria? Olha, ela teria direito à aposentadoria se ela tivesse 55 anos de idade e 30 de contribuição. Ela tem 60 de idade, mas tem 20 de contribuição, né? Então, pelas regras, se a regra de Crato já tiver feita a reforma da Previdência, ela poderá se aposentar com 62 anos de idade. E nesse caso aqui, a Iveralda precisa pedir informações sobre esse regimento do Instituto de Previdência do município Luciano, do Crato para ver se tem ou não direito à aposentadoria agora. Luciano, porque infelizmente, no regime próprio de Previdência, né, que foi criado em 88, cada município tem a sua regra, tem as suas regras. Existe a regra geral, que é constitucional, mas cada município pode criar uma regra menor. Por exemplo, na Prefeitura de Fortaleza, você pode ter um direito à aposentadoria do professor com 57 anos de idade para poder ter direito às regras anteriores a 2003, quer dizer, ter paridade e integralidade. Então vai depender muito de cada caso. Maria, em Beberibe, pergunta: pagava o INSS, mas há 3 anos não contribuo mais. Para eu voltar a pagar, eu só preciso preencher o carnê como eu vinha fazendo ou tenho que ir ao INSS? Não, Luciano, ninguém precisa mais ir ao INSS para nada, inclusive lá não tem mais nenhum atendimento presencial. É muito difícil você precisar do INSS hoje. Então, pague o INSS como você estava fazendo daqui para frente. Você não pode mais pagar esse período em atraso, não vai contar para sua aposentadoria, e você paga daqui para frente do jeito que você estava fazendo. Agora, cuidado para atualizar o salário mínimo. Muita gente tem problema, Luciano, porque fica pagando o salário mínimo de um ano e passa janeiro, fevereiro, março e fica pagando o salário mínimo do ano passado. E aí, no final, vai ter que fazer a complementação do salário mínimo e é um problema na hora de aposentar. Francinete, em Jaguaretama. O que devo fazer com o benefício da minha filha que foi suspenso desde março? Entrei com recurso administrativo, veio uma carta, professor Paulo Bacelar, pedindo para eu devolver valores como se eu estivesse recebendo o BPC de forma irregular, mas eu só recebo um salário mínimo para sustentar a minha família de 4 pessoas. Aí entrei de novo com recurso, estou aguardando, será que eu vou ter alguma resposta? Minha filha tem retardo mental e esquizofrenia grave, o que devo fazer para voltar com o benefício dela? Zenon, é um caso muito comum hoje. Por exemplo, uma pessoa tem um BPC, a mãe e a filha mora sozinha, não tem renda, e a filha tem direito a um BPC. A mãe passa a receber esse valor da filha no BPC. 2 anos depois, ela se aposenta, a mãe se aposenta. Então, a renda mensal aumentou. A renda familiar, que não existia na concessão, passou a existir. Então, ela deveria cessar esse benefício dela, porque agora a renda passou de 1/4 do salário mínimo. Vamos dar um exemplo, né? Então, o INSS faz uma revisão, verifica que lá em 2018, por exemplo, a mãe se aposentou, ou o pai se aposentou, alguém da casa que não tinha renda passou a ter renda, aquele benefício passou a ser indevido, porque aí passou a ter uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo, e lá na frente o INSS descobre e cobra esse período da partir da renda que foi alterada, naquele período daqui para atrás, e vai cobrar dessa pessoa, ela recebe uma carta de cobrança administrativa. É muito difícil ela ganhar isso no recurso. Então, aí cada caso deve ser analisado, e é um caso que a gente pode pedir na justiça a reconsideração dessa renda, que a justiça ela flexibiliza mais a questão da renda familiar, e ela pode ter o benefício dela retornado. Se ela perder a ação, aí realmente ela vai ficar com essa dívida e ser inscrita na dívida ativa da União, porque era um benefício que a partir daquele momento passou a ser irregular. E, professor Paulo Bacelar, também tem outro aspecto: se a Francinete de Jaguaretama tiver recebido o auxílio emergencial, porque esse desconto aí pode ser também referente a um benefício, no caso auxílio emergencial, que segurados da Previdência Social, beneficiários da Previdência Social, receberam de forma indevida. Então, Francinete, fica atenta e veja
qual é a realidade desse desconto, porque pode também ter uma ligação com o auxílio emergencial. Mas não pode, Luzenor, porque ela já disse que o benefício dela foi cessado. Se tivesse sido só do emergencial, ela estaria sendo cobrada só do emergencial e não teria a cessação do benefício do BPC. Show, professor Paulo Bacelar. Francisco, em General Sampaio. Tenho 51 anos de idade, sou soro positivo há muitos anos, faço tratamento no CAPS. Recebi LOAS de 2005 a 2020. Eu era curador da minha irmã, meu pai e minha mãe faleceram. Eu recebo Bolsa Família, mas gostaria de saber por que meu LOAS foi cortado. Faço tratamento, tenho várias doenças e comprovações dessas doenças. Luzenor, é revisão que o INSS faz. Ele faz a revisão, se o médico perito verificar que ele não tem mais aquelas condições originais, ele cessa. Cabe aí uma ação judicial para restabelecimento. Eudínia, em João Pessoa. Quanto tempo demora depois de uma perícia do auxílio-doença? Veio negado o meu pedido pelo INSS, aí coloquei no advogado ou com o advogado. Se ele colocou com o advogado, ela deve ter aí uma ação tramitando e tem que esperar a marcação da perícia pela vara onde está tramitando o processo. Francisco, em Capistrano. Meu pai era aposentado por invalidez e faleceu. Minha mãe era casada, os 2 casamentos. Porém, nunca deu direito a uma aposentadoria para minha mãe. Por quê? No caso, pensão. Por que nunca deu direito, professor Paulo Bacelar? Ele era segurado da Previdência, precisa ver se a pessoa que faleceu era segurado da Previdência. Se ele não era aposentado, teria que estar trabalhando, exercendo alguma atividade antes do óbito para poder ter direito à pensão. Nesse caso, para deixar bem claro para o Francisco, se o pai era contribuinte da Previdência Social, tem sim direito à pensão. Perfeitamente. Jairo, em Fortaleza. Tenho 52 anos de idade, 22 anos de contribuição, tenho 3 hérnias de disco, bico de papagaio, sinto muitas dores. Pedi meu afastamento pelo INSS, minha profissão é especial, sou caminhoneiro, trabalho no caminhão 9 eixos, já tenho PPP, posso pedir a aposentadoria? 20 quantos anos? 22 anos de contribuição. Muito difícil. Depende aí também do PPP. Vai ter que analisar o PPP, saber quais são os agentes nocivos que estão nesse PPP para poder verificar quanto tempo a mais ele vai ter direito. E não é só 25 anos hoje para ter direito à aposentadoria especial. Ela precisa ter 61 anos de idade também no pedido, na data do pedido. Professor Paulo Bacelar, socorro em Icó, sou curadora de uma irmã. Ela mora na casa com um filho, eu moro em outra casa com minha mãe, pois o INSS viu meu salário de R$ 1.100, que trabalho de carteira assinada. Agora está querendo que eu faça devolução do benefício. Você falou há poucos instantes sobre essa questão de uma ouvinte nossa, Francinete, em Jaguaretama. Luziano, ela não morando na mesma casa, a renda dela não pode ser considerada para renda familiar per capita. A renda familiar... Continua, Paulo, porque o Marcos Furlan está querendo atrapalhar a gente. A renda familiar deve ser considerada das pessoas que residem sobre o mesmo teto. Se ela é curadora dela, mas não mora sobre o mesmo teto, ela não pode ter a renda dela considerada para esse BPC. Agora, precisa ver como é que está o cadastro único. As pessoas têm que atualizar o cadastro único, Luciano, é muito importante isso. O CAD único hoje é peça obrigatória para a pessoa ter o BPC. E quem já tem o BPC precisa continuar fazendo a atualização do CAD único e atualizando as pessoas que moram naquela casa e atualizando de 2 em 2 anos, senão o BPC vai ser cortado. Se lá no CAD único ela estiver morando na mesma casa, aí o INSS vai fazer a revisão, vai considerar aquela renda dela e vai cessar o benefício dela e vai cobrar o período em que ela começou a ter aquela renda e ser considerada irregular e vai cobrar perfeitamente como está sendo feito. Professor Paulo Bacelar, chegamos ao final da nossa conversa. Eu gostaria de continuar neste bate-papo que é tão interessante para os nossos ouvintes internautas que têm tantas dúvidas na área da Previdência Social. Mas, lamentavelmente, o Marcos Furlan já sinalizou, por isso que eu interrompi o professor Paulo Bacelar, dizendo, olha, Marcos, não atrapalhe. O Marcos Furlan é o nosso produtor, locutor do Jornal Alerta Geral. Ele, naturalmente, aqui fica nos vigiando para que cumpramos o horário estabelecido dentro do Alerta Geral. Então eu quero agradecer a você, professor Paulo Bacelar, ficaram muitas outras perguntas, mas eu saio satisfeito hoje porque foram muitas dúvidas esclarecidas com um conteúdo extraordinário para você, ouvinte internauta, que acredita tanto neste programa no Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luziano, é sempre um prazer estar aqui e sempre à disposição para a gente
tentar resolver e amenizar pelo menos as dúvidas de tantos ouvintes que nos procuram há muitos anos, né? Há tantos anos. E é sempre um prazer toda vez que eu estou aqui, é sempre um prazer renovado, porque são dúvidas novas, às vezes dúvidas repetidas, mas que servem para muitas pessoas que estão somente ouvindo, que não mandam perguntas, mas que servem para tanta gente que nos ouve nesse Brasil todo, né? Porque nós já recebemos aqui mensagens de vários estados também, não só do Ceará. Recebemos ao longo dessa temporada de 2021, professor Paulo Bacelar, mensagem de todos os estados brasileiros e, creio eu, de todas as 184 cidades do Ceará. É com muita alegria, satisfação e prazer que eu também o fico aqui com toda a nossa equipe do Alerta Geral para levar a você, ouvinte internauta, mais conhecimento, mais informação, mais orientação na área da Previdência Social. O nosso conteúdo do Alerta Geral fica também disponível para você no nosso site cearagora.com.br. A você, ouvinte internauta, até o nosso próximo encontro aqui no Alerta Geral.